Bem-vindo de volta ao nosso canal. Era uma noite comum em Baton Rouge, Louisiana. Uma noite tranquila como tantas outras. Mas dentro da casa do pastor televangelista Jimmy Swaggart, tudo mudou em um único e doloroso instante. Sem aviso, Jimmy desmaiou repentinamente enquanto descansava em seu escritório. O homem que pregou vida por décadas. Esperança e cura para milhões ao redor do mundo. Agora ele precisava desesperadamente de ajuda. Membros da família correram imediatamente para o lado dele. Os paramédicos foram chamados e, minutos depois, a equipe de emergência chegou. A situação era grave. Jimmy sofreu um ataque cardíaco repentino. Por alguns instantes o tempo parou. Frances Swaggart, sua esposa há mais de 60 anos. Ela ficou perto orando em silêncio, segurando a mão do marido. Pedindo a misericórdia de Deus, os paramédicos agiram rapidamente, fazendo tudo o que podiam para reanimá-lo. De acordo com uma breve atualização familiar, divulgada posteriormente, ele não reagiu aos 17 anos. Ele finalmente curou a cegueira. 10 anos depois, ela continuava a louvar a Deus. Gostaria de ter tempo para contar-lhe sobre um milagre. Após milagre e após milagre. É a mesma coisa. Acredito em um Deus que faz milagres agora. É um Deus que ora agora. A notícia do trauma do incidente se espalhou rapidamente. Começou com sussurros na comunidade local. Então rapidamente se espalhou pelas redes de oração online, mídias sociais e redes de igrejas. Para muitos, foi difícil acreditar em Jimmy Swaggart, a voz que cresceram ouvindo aos domingos. O homem que cantou com lágrimas nos olhos e pregou com fogo no coração. Agora lutava pela vida. Não houve declaração oficial na TV. Inicialmente, a família se manteve em silêncio, solicitando privacidade, enquanto processavam a gravidade do que havia acontecido. Mas por trás do silêncio havia tristeza. O homem que resistiu a controvérsias. As tempestades e estações de batalha espiritual agora se encontravam calmas. Com o futuro incerto, logo seus seguidores reagiram. Milhares começaram a postar mensagens de amor e oração. Alguns compartilharam vídeos antigos de seus sermões e músicas. Outros compartilharam testemunhos de como o ministério de Jimmy ouviram o relato e, por meio dele, ajudou a restaurar sua fé em tempos de escuridão pessoal. O mundo cristão foi abalado. E o nome Jimmy Swaggart voltou a ser mencionado por milhões. Mas desta vez não para um sermão. Mas por uma oração, igrejas pelo país começaram a se reunir. Crucificaram Jesus para que nós fôssemos salvos. Mas graças a Deus que ele fez, graças a Deus. Graças a Deus ele está aqui. Lorde, levanta o Jimmy. O poder de cura divina deve ser baseado em preceito sobre preceito. Agora, crentes em todo lugar pediam o mesmo poder para tocar o homem. Caim dedicou toda a vida a conduzir outros até lá. Os dias seguintes eram incertezas, mas uma coisa era certa. O mundo não estava pronto para despedir-se. 2 dias após o ataque cardíaco repentino, isso deixou o pastor Jimmy Swaggart em estado crítico. O silêncio da casa Swaggart finalmente foi quebrado. Os fiéis esperaram pacientemente, agarrando-se à esperança. Enquanto boatos giravam e as redes sociais vibravam com preocupação. Agora, com corações pesados, a família se manifestou para revelar a verdade. Não com medo, mas com fé. A declaração foi lida em voz alta por Donnie Swaggart, no centro de adoração familiar, em um tranquilo culto noturno de quinta-feira. Ele se colocou diante da congregação, visivelmente emocional, mas composto. Ao redor de sua mãe, Frances, e outros membros da família próximos. O santuário ficou em silêncio, todos os ouvidos atentos, todos os corações aguardavam as palavras que esperavam trazer conforto. Meu pai, o pastor Jimmy Swaggart. Donnie começou suavemente. Ainda está conosco, mas como muitos de vocês já sabem, nesta semana, ele sofreu um grave ataque cardíaco. Foi repentino, assustador. E nos lembrou mais uma vez quão frágil pode ser a vida, mesmo para os mais fortes entre nós. Ele pausou, se recomponhando, enquanto o peso do que ele dizia pesava no ambiente, graças à rápida resposta dos serviços de emergência. E pela graça de Deus, seu coração foi revivido. Mas o caminho a seguir é incerto. Ele continua em estado crítico, recebendo cuidados médicos contínuos, e está sendo mantido sedado, para que seu corpo possa descansar e se recuperar. Então Frances avançou gentilmente. Embora sua voz fosse suave, a presença dela irradiou força. Ela não usou termos médicos, nem fez declarações dramáticas, apenas sincero. Palavras sinceras de décadas de caminhada pela vida e ministério ao lado do marido. Queremos agradecer a todos que oraram, ajudaram e nos sustentaram nessa época. Ela disse que recebemos mensagens de todo o país e até mesmo de todo o mundo. Tem sido sobrecarregante, lembrando-nos de quão profundamente a vida de Jimmy e o ministério tocou as pessoas.
Ele sempre disse que se pudesse ajudar apenas uma alma a encontrar Cristo, tudo valeria a pena. Depois, Francis disse algo que fez muitas pessoas chorarem na sala. Eu estava com ele quando aconteceu. Vi-o cair. Vi o medo nos olhos se transformar em paz. E eu sabia, enquanto segurava sua mão e orava, que o que acontecesse a seguir, Deus estaria conosco e ele tem estado. O comunicado encerrou com uma única oração conjunta. Donnie falou as últimas palavras com humildade. Pedimos que continuem a orar. Não apenas para a cura, mas também para a fortaleza e pela vontade perfeita do Senhor ser feita. Acreditamos que Deus ainda está no trono. Acreditamos que Ele ainda está no controle. E sabemos que, independentemente do resultado, a vida de Jimmy foi e sempre será um testemunho da graça de Deus. Não houve promessas nem prazos. Sem expectativas, apenas confiança. O serviço terminou sem música ou aplausos. Apenas oração profunda. Uma oração desesperada e inabalável. Nesse instante, o mundo viu não apenas o rosto de uma família pública, mas o coração de uma pessoa privada. Uma esposa confia em Deus com o homem que amava. Um filho, erguendo-se firme por um pai que o sustentou nas tempestades da vida. Uma igreja que não se apega à certeza, mas à fé e a esse tipo de fé. Como todos sabiam, era frequentemente onde começavam os milagres. Os dias após o ataque cardíaco do pastor Jimmy Swaggart foram pesados com silêncio e aguardando sério. Centro Médico Geral de Baton Rouge. O local onde ele foi admitido tornou-se um espaço calmamente cercado, não apenas por profissionais médicos, mas por fé, oração e amor inabalável. Enquanto a equipe médica trabalhava incansavelmente atrás das paredes, um esforço diferente desdobrou-se fora. Um que não poderia ser medido por máquinas ou medicina. A família Swaggart montou uma sala de espera privada perto da UTI, transformando-o em um espaço de adoração e reflexão. Francis Swaggart raramente deixava o lado do marido, vestida simplesmente, sempre com a Bíblia à mão. Ela alternava entre oração e conversas sussurradas com os médicos, ancorando-se na Escritura. Muitas vezes ela ficava ao lado da cama de Jimmy, sussurrando versos de esperança, palavras que ele havia pregado a outros, agora sendo derramados sobre ele em sua hora de necessidade. Donnie Gabriel e outros membros da família próximos formaram um círculo apertado em torno dele. Apesar do cansaço, eles revezavam para que Jimmy nunca estivesse sozinho. Música gospel suave tocava suavemente em seu quarto. As mesmas músicas que ele já gravou, com mãos tremendo e voz emocionada. As enfermeiras disseram que criou uma paz rara em casos tão críticos. Alguém até comentou que parece uma igreja lá dentro. A cada poucas horas, alguém abria a porta da sala de espera e compartilhar uma atualização silenciosa com a multidão crescente. Líderes da igreja, amigos de longa data, e a equipe ministerial começou a se reunir nos corredores do hospital, segurando mãos, inclinando cabeças e, às vezes, apenas sentados em silêncio. Eles não precisavam de palavras. Apenas a presença deles dizia muito. Numa ocasião, uma enfermeira que passava parou para perguntar: "Alguém famoso está lá dentro?" Um membro da igreja sorriu gentilmente e respondeu: "Sim. Mas, acima de tudo, ele é um homem que mudou vidas." De volta ao centro de adoração familiar, quem não pôde ir ao hospital manteve uma vigília de oração contínua de 24 horas. Os nomes foram anotados em horários específicos. Uma corrente organizada de intercessão constante. Se era às 3 da tarde ou às 3 da manhã. Alguém sempre rezava. Alguns ficaram acordados a noite toda em suas salas segurando mãos com entes queridos e sussurrando: "Senhor, toca o teu servo Francisco." Apesar do cansaço físico, ela continuou sendo uma luz constante nas horas mais sombrias. Toda vez que ela voltava do lado de Jimmy para descansar um pouco, ela parou no corredor. Olhe para cima e sussurre: "Senhor, confio em você apesar das máquinas." Os fios e o sussurro dos monitores. O espírito naquela sala de hospital era de fé serena. Não desespero. Era o tipo de atmosfera que só poderia ser criada por anos de devoção, anos de pregação. Quando ninguém ouvia, anos cantando em tempestades, anos de confiar em Deus, mesmo quando as respostas não chegavam imediatamente. Os médicos permaneceram cautelosos. Explicaram que o coração do Jimmy era frágil. As horas seguintes seriam cruciais, mesmo diante da incerteza. A esperança nunca saiu daquele quarto, porque aqueles que vieram ao seu lado não se agarraram ao que podiam ver. Eles seguiam o que acreditavam. E à medida que a noite caía novamente em Baton Rouge, e o mundo continuou a rezar, uma verdade ressoava em todos os corredores, cada sala de espera, cada oração sussurrada. Ele dedicou sua vida a elevar os outros em oração. Agora era a vez deles de o levantarem.
enquanto a família Swaggart permanecia no hospital, vigilando ao lado de Jimmy. Algo poderoso estava se formando a poucas milhas de distância, no centro de adoração familiar, a igreja. O pastor Jimmy Swaggart dedicou seu coração e alma. Por décadas, preparava-se para devolver todo esse amor. Nenhuma declaração oficial foi necessária. As pessoas começaram a chegar simplesmente. Todos entraram silenciosamente no santuário, não para um concerto ou um culto. Alguns vieram rezar com bíblias na mão. Outros com velas, muitos com lembranças. Memórias de sermões que os curaram, músicas que os confortaram e momentos em que a voz de Jimmy elevou seus espíritos das mais profundas trevas. A atmosfera na igreja era incomparável aos últimos anos. Sem pregações do púlpito, sem ensaios do coral, apenas música de piano suave ecoando pelo santuário, enquanto centenas inclinaram-se em reverência. Alguns ajoelharam-se no altar em orações sussurradas. Outros se sentaram em silêncio, deixando suas lágrimas falarem por eles. As luzes estavam baixas e o ambiente era sagrado, reservado para algo mais profundo do que a tristeza. Foi um encontro de gratidão e intercessão. Líderes da igreja perceberam rapidamente o que organizaram uma reunião de oração especial naquela noite. A notícia se espalhou rápido, e ao pôr do sol o santuário transbordava. Telas foram instaladas ao ar livre para as multidões que não entraram. Pessoas de outras cidades vieram de horas para participar. Alguns vieram de outros estados, e enquanto muitos nunca haviam conhecido Jimmy pessoalmente, seus corações estavam profundamente ligados a ele, por meio de seu ministério. A adoração começou em silêncio, com o coro cantando um dos hinos mais amados por ele, Nunca Mais Serei Solitário. As vozes começaram baixas, então cresceu mais forte, como a fé se acumulando na sala. Alguns choraram à vontade, outros ergueram as mãos, cantando com os olhos fechados, não só por Jimmy. Com ele em mente, Donnie Spiegert avançou. Não como um pregador naquela noite, mas como filho, sua voz tremeu de emoção ao agradecer a todos. Meu pai sempre disse, a igreja é mais forte quando está de joelhos. Ele disse hoje à noite, creio que estamos vendo a beleza dessa verdade. Francis, que não estava agendado para falar, cresceu lentamente e caminhou para a frente. A multidão ficou em silêncio enquanto ela se aproximava. Ela olhou para o mar de rostos com o microfone. Muitos conhecidos, muitos estranhos, mas todos unificados em um propósito. Não nos reunimos hoje à noite por medo. Ela disse calmamente, nos reunimos porque acreditamos no Deus que cura. Acreditamos no poder da oração. E acreditamos que, aconteça o que acontecer, a vida de Jimmy já glorificou o Senhor. Suas palavras caíram sobre o salão como uma bomba. Não houve drama nem desespero. Apenas força silenciosa e fé enraizada em décadas de caminhada com Deus, através dos altos e baixos. Então foram compartilhados depoimentos de membros antigos da igreja. Um homem contou ter sido salvo em uma cruzada nos anos 80. Uma mulher falou sobre como a música de Jimmy ajudou a superar a morte do marido. Uma menina jovem se levantou e disse, nunca conheci o pastor Jimmy, mas ouço sua voz todas as noites, quando minha avó toca seus sermões enquanto cozinha. Rezo por ele como se fosse da nossa família. E de muitas maneiras ele era. Ao final da noite, a reunião de oração aconteceu algo muito maior do que se esperava. Não era apenas sobre orar por cura. Era sobre agradecer por uma vida de serviço. Era sobre a unidade no corpo de Cristo. Era sobre a força do legado espiritual. As pessoas não se apressaram a ir embora. Muitos permaneceram sentados, mesmo após o término do culto. Alguns ficaram em pequenos grupos, de mãos dadas e rezando. Alguns, em silêncio, permaneceram sentados nas bancadas, indeciso em deixar um lugar que parecia tão próximo do céu. Num mundo frequentemente dividido, este momento tornou-se um raro vislumbre de unidade, origem racial. Denominação, nada disso importava. O que importava era o amor. O que importava era elevar um homem. Quem dedicou sua vida a exaltar o nome de Jesus. Naquela noite, o Family Worship Center não era apenas uma igreja. Era uma família unida em apoio a um dos seus. Enquanto a comunidade da igreja expressava seu amor por meio de oração e adoração. A família Swaggart. Mantenham-se em contato próximo com a equipe médica de Jimmy. Por trás da força calma exibida em público, a realidade de sua condição continuava assustadora. Os médicos que cuidavam dele sabiam. Eles não tratavam apenas qualquer paciente. Eles estavam fazendo tudo o que podiam. Para um homem que significava tanto para muitos. Ainda assim, era seu dever compartilhar a verdade. Mesmo quando essa verdade era difícil de ouvir. No sábado de manhã, a família Swaggart se reuniu com os médicos privadamente. Os médicos confirmaram o que muitos temiam.
mas haviam se preparado em silêncio. A condição de Jimmy continuou crítica. Embora seu coração estivesse batendo sozinho, o corpo dele era frágil. O arresto cardíaco havia causado danos, e sua idade complicou ainda mais a recuperação. A atividade cerebral dele mostrou alguma resposta, mas ele ainda não havia recuperado a consciência plena. Ele continuava sedado. As próximas 48 horas seriam cruciais. A equipe médica falou com honestidade, mas também com profunda compaixão. Um médico que atuou em cuidados intensivos por mais de 25 anos. Silenciosamente disseram: estamos vendo algo raro, não apenas um paciente, mas uma onda de amor que continua a encher este hospital. Mais tarde naquele dia, Donnie Swagger voltou a se apresentar à congregação, desta vez durante uma sessão especial de oração ao meio-dia no Family Worship Center. O rosto dele mostrava sinais de cansaço, mas sua voz mantinha a firmeza de alguém. Quem teve sua vida moldada pela fé? Ele começou sem pretensões. Gostaria de estar aqui para dizer que ele está sentado e conversando. Gostaria de dizer que ele saiu do perigo. Mas a verdade é, ainda estamos no vale, e precisamos de suas orações mais do que nunca. Ele continuou explicando o que os médicos haviam compartilhado. O pastor Jimmy ainda lutava pela vida. Embora houvesse sinais de estabilidade mínimos, a condição geral ainda era extremamente frágil. Os próximos dias seriam para mantê-lo confortável, gerenciando a dor e monitorando sinais de progresso ou declínio. Francis também pediu uma breve atualização escrita, será compartilhada com o público. Nela, ela escreveu: nosso amado Jimmy ainda está conosco, e agradecemos ao Senhor por cada momento. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas nossos olhos estão em Jesus. Pedimos que continuem orando. Oração gentil e fiel. Sabemos que Deus não terminou. Se a cura vem pela recuperação ou pela eternidade, confiamos nele totalmente. A mensagem foi curta, mas contou tudo o que precisava ser dito. Não era para causar pânico. O objetivo era lembrar as pessoas como a fé verdadeira se manifesta. Quando a vida para após a atualização. Houve uma mudança significativa entre os apoiadores. O clima não era mais apenas de esperança, era reverência. As pessoas não só oravam por cura. Eles rezavam pela paz, para conforto, para que a vontade de Deus se manifeste, independente de como isso parecesse. E mesmo nessa temporada pesada, a comunidade Falaz não abandonou a gratidão. Eles continuam postando mensagens encorajadoras online, divulgue clipes de cruzadas passadas, e enviem depoimentos de como o sermão de Jimmy. Eles passaram pelos momentos mais difíceis de suas vidas com a ajuda das palavras em centenas de casas pelo país. Crentes acenderam velas em honra a Jimmy. Alguns colocaram as mãos nas telas de TV ao reverem seus sermões. Outros se reuniram em silêncio em círculos, sussurrando orações não é apenas por cura, mas por descanso, por misericórdia. Em silêncio, nos cantos mais tranquilos daquela sala de hospital, onde as máquinas uniam e as enfermeiras se moviam suavemente. A presença de Deus continuava a ser sentida, enquanto Francis se sentava ao lado do marido. Ela sussurrou ao segurar sua mão: seja o que for, continuarei te louvando. Mesmo quando o corpo é fraco, o espírito pode permanecer forte. Enquanto a notícia da gravidade do pastor Jimmy Swaggart se espalhava, o que se seguiu foi nada menos que extraordinário. De igrejas rurais silenciosas a grandiosas catedrais urbanas, crentes ao redor do mundo, unidos em uma onda de apoio espiritual inabalável. Não era apenas preocupação com uma figura pública, foi um desabafo de amor compartilhado por um homem que impactou vidas além das fronteiras do próprio país. Nos Estados Unidos, serviços religiosos pausaram para orações especiais. O pastor falou emocionalmente sobre como o sermão de Jimmy moldou seus ministérios. Em uma pequena cidade na Geórgia, um pastor idoso ficou em pé diante de sua congregação e disse: se alguma vez preguei com convicção, é porque Jimmy Swaggart me ensinou. Suas palavras trouxeram lágrimas e a congregação se levantou para orar em uníssono. Internacionalmente, a resposta foi igualmente poderosa. Em Lagos, Nigéria, uma reunião gospel ao ar livre começou o evento com uma oração por Jimmy. Mais de 5.000 pessoas uniram suas vozes. Nas Filipinas, uma estação de TV cristã exibiu um tributo de 1 hora, exibindo clipes de sermões antigos de Jimmy, chamando-o de gigante do Evangelho. Na Coreia do Sul, uma congregação inteira se reuniu em silêncio por 3 minutos, suas mãos erguidas em oração silenciosa. As plataformas de mídia social se tornaram altares virtuais. Hashtags como #Ore por Jimmy, #Apoie com Swagger, que o hashtag Masla Curar Jimmy começou a ser usado em círculos cristãos. Milhares de crentes postaram testemunhos pessoais, fotos de Bíblias antigas,
recebidas pelo ministério de Jimmy, e vídeos de cruzadas passadas que mudaram suas vidas. Uma jovem compartilhou um vídeo de si mesma, chorando durante a oração. Tenho apenas 25 anos, disse ela, mas cresci ouvindo sua música na casa da minha avó. Ele pode não me conhecer, mas sinto que o conheço, e rezo como se fosse da família. Vários artistas e pregadores gospel conhecidos publicaram mensagens de vídeo emocionadas. Uma cantora gospel com lágrimas nos olhos disse: "Não teríamos uma plataforma para muitos de nós se Jimmy Swaggart não tivesse aberto as portas com sua música e mensagem. Estou rezando muito hoje à noite." Igrejas organizaram vigílias noturnas. Serviços à luz de velas surgiram em cidades como Chicago, Houston, Nashville e até ministérios de jovens. Muitas vezes desconectados das gerações mais velhas, encontraram-se envolvidos no movimento. A legenda dizia: "Nunca o conhecemos, mas fomos tocados por ele. E estamos orando como se tivéssemos tudo a perder." Estações de rádio cristãs dedicadas, blocos inteiros de programação para tocar suas músicas de adoração mais amadas. Os ouvintes ligaram para contar como a música dele os havia tocado. Em momentos de dor pessoal, estadias hospitalares, funerais, períodos de dependência e recuperação. Uma ouvinte engasgou-se ao dizer: "Jimmy cantou para o meu coração quando ninguém mais poderia. Estou limpo há 10 anos. Começou com uma oração sussurrada ao ouvir sua música. A misericórdia reescreveu minha vida. Peço que a misericórdia o envolva agora." O que estava acontecendo era mais do que um momento. Foi um movimento. Uma resposta espiritual que ultrapassou barreiras linguísticas, denominações e linhas culturais. Isso não era sobre fama ou nostalgia. Era sobre honra. O mundo estava honrando um homem, quem dedicou sua vida a indicar as pessoas para a cruz. E mesmo que Jimmy Swaggart continuasse inconsciente, o legado dele estava vivo em cada coração que elevou seu nome ao céu. Como Francis Donny e o resto da família, leiam as inúmeras mensagens que lhes são enviadas. Lembravam-se de algo que Jimmy frequentemente dizia: "Pode ser que nunca encontre todos vocês nesta vida. Se servirmos o mesmo Jesus, encontraremos novamente na glória." Essa promessa agora parecia mais próxima. E não importava o que a próxima atualização traria. O corpo global de Cristo já caminhava unido em amor, oração e uma fé inabalável de que Deus ainda era capaz.